Então, o Regulamento 737 é que especificava quais as atividades, tá, eram tidas como atividades de comércio. Fabricação, depósito, expedição e transporte de mercadoria. Quer dizer, indústria, né? A indústria era tida como atividade de comerciante. Foi aí? Alguém enrolado aí, alguém com o microfone aberto. Realização de espetáculos públicos, seguros e fretamentos e por armação e expedição de navios, né? Nós já tivemos uma expedição de navios, uma fabricação de navios muito forte no Brasil, né? Tivemos estaleiros aqui, exportávamos. Luana Cristina também quer gravar? Vamos aí, vamos autorizar aqui. Luana. Luana também foi. Vê se foi. Não, Luana. Ok? Luana também está gravando? Só me dá um ok aí. Foi, Luana? Foi, professor. Então tá. Então vamos continuar. Então essas eram as atividades, tá, que eram tidas como atividades de comércio. Quem não se enquadrasse, né, nessas atividades não era tido comerciante, tá? E qual o problema nisso, né? A pessoa não poderia usufruir ou se beneficiar ou se prejudicar pelo arcabouço, né, destinado ao direito comercial, tá? Então, a pessoa não poderia pedir falência, né? A pessoa não se registrava como empresário, como comerciante. Então, tudo que era específico, tá, do comércio, quem não se enquadrasse nessas atividades não teria, né, não conseguiria usufruir da norma específica do direito comercial, tá? Então, está aí só o fechamento do que eu falei na última aula em relação ao Código Comercial, tá? Que nós adotávamos a teoria dos atos de comércio, estão aí os atos de comércio, e a partir de 2002 passamos a adotar a teoria italiana, né, da teoria da empresa. Então, vamos avançar aqui. Com a adoção da teoria italiana, né, nós mudamos um pouco o entendimento em relação ao exercício das atividades, tá? Para definir quem vai ser ou não agora empresário e não mais comerciante, né? Já que a teoria da empresa, então a ideia aqui é a mudança de nomenclatura é por conta da mudança da adoção da teoria, tá? Então, o Código Italiano de 42 já trouxe, se a gente comparar a definição de empresário que tem lá no Código Italiano, é a mesma definição que nós usamos aqui no nosso Código Civil, tá? Artigo 966 do Código Civil, né? E o parágrafo único. Vou falar dos dois agora. Mas antes de falar dos dois, né, vocês vão ter que aprender, gravar, lembrar desse artigo para o resto de todas as aulas de direito empresarial que a gente vai ter, tá? Toda vez que eu perguntar para vocês se determinada sociedade ou determinada pessoa é empresário ou não, vocês vão ter que lembrar da definição do artigo 966 para saber se realmente aquela pessoa se enquadra nas atividades, se enquadra no conceito de empresa, tá? No conceito de empresário, desculpa. Então, o conceito de empresário está no artigo 966 do Código Civil. Vamos conhecê-lo. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica
organizada para a produção ou circulação de bens e serviços. Então, essa é a definição de empresário. Quem é que se enquadra nessa definição? Quase que todo mundo que exerce uma atividade econômica, né? A gente vai pegar aí o comércio, a gente vai pegar a indústria, a gente vai pegar os prestadores de serviço, a gente vai pegar os profissionais liberais, né? Todo mundo que exerce uma atividade econômica, tá? De produção de bens, ou de circulação de bens, ou de produção de serviços, ou de circulação de serviços, vai se enquadrar aí nessa definição, né? A gente vai começar a definir agora quem pode, quem não pode, quem vai ser e quem não vai ser. Então, de cara, o próprio legislador, no parágrafo único, ele eliminou algumas atividades, tá? Então, essas atividades, apesar de serem atividades, né, que fazem a economia girar, apesar de ser uma atividade econômica e, né, atividades muito bem remuneradas, diga-se por sinal, essas atividades, né, os exercentes dessas atividades não vão ser tidos como empresários, tá? Então, diz assim lá o parágrafo único. Não se considera empresário, exerce profissão intelectual, né, quem trabalha com a mente, com a cabeça, de natureza científica, de natureza literária, de natureza artística, ainda com concurso de auxiliares ou colaboradores. Vamos parar por aí. Então, né, o próprio legislador excluiu da definição de empresário, tá, os profissionais que trabalham, né, com intelecto e seja da área científica. Aí a área científica a gente vai pegar um monte deles. Médico, contador, engenheiro, tá? Todo esse pessoal, professor, todo esse pessoal, na essência da sua atividade, né? Atividade de médico, atividade de engenheiro, atividade de contador, esse povo não vai ser tido como empresário, tá? Por quê? Porque o legislador excluiu. A própria norma já excluiu eles de cara. Tá? Então, exercer a profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística, literária, os escritores, né, os revisores, né, os criadores de textos, de jornalistas, né? Artístico, profissão intelectual de natureza artística, né? Os artistas, em geral, né? Todos eles. Na essência da sua profissão, eles não vão ser empresários. Mesmo que, vamos colocar aí, psicólogo também, tá? Psicólogo entra na natureza científica. Os médicos, em geral, toda a área médica, de qualquer natureza, entra como profissão intelectual de natureza científica, tá? Toda a área médica. Enquanto profissional, enquanto ele exerce a sua profissão de médico. É por isso que eu estou enfatizando isso. O artista, enquanto... Ah, mas os artistas da Globo agora são obrigados a criar um PJ para poder receber o seu... receber o seu pagamento. Gente, isso aí está gerando muita confusão. Por quê? O judiciário trabalhista, tá? Ele está abarrotado de ações onde todo mundo que trabalhou, né, com subordinação, com dependência econômica, né, pessoa física, todas aquelas características do empregado, né, mesmo sendo uma pessoa jurídica, um PJ, todo mundo está recorrendo ao judiciário para reconhecimento de vínculo. A pessoa aceitou aquela opção,
tá? De trabalhar e receber através de um PJ, porque precisava trabalhar, né? Porque foi a condição que a empresa impôs, mas descaracteriza, né? Perdeu as características de ser um empregado, de ser subordinado a um chefe, a um líder, de ser pessoa física, a pessoa que presta o serviço, né? De ser dependente financeiramente daquele que contrata? Não. Então, o judiciário trabalhista está, sim, abarrotado de ações pedindo reconhecimento de vínculo por conta dessas contratações que começaram a ser feitas através de PJ, de pessoa jurídica. Motoboy, né? Conheço um monte de motoboy aí que teve que se cadastrar no MEI para poder prestar o serviço de entrega para a farmácia, né? Para essas empresas de entrega de alimentação, de fast food, de que for, né? Por quê? É muito mais barato para o empresário pagar um PJ, que aí paga o imposto comum, o ISS, de prestação de serviço, do que pagar um funcionário, que tem que registrar, pagar INSS, FGTS, COFINS, PIS. O custo é muito maior. Então, para você manter um PJ prestando serviço para você, é muito mais vantajoso, né, do que você manter um funcionário. Só que essa pessoa vai ter as mesmas características de um funcionário. Vai receber ordem, vai depender economicamente, é uma pessoa jurídica. Se você for elencar todas as características, o que caracteriza um empregado, estão naquela pessoa. A pessoa trabalha, né? E depois ela vai pedir o reconhecimento de vínculo. Ela vai no judiciário, né? Requerer lá o seu tempo de serviço na carteira, que vai contar para a sua aposentadoria, o seu fundo de garantia que não foi depositado o tempo todo porque ele era PJ, né? A empresa vai ter que arcar com isso tudo, além dos impostos que ela deixou de pagar naquele tempo todo. Então, tem muita ação no judiciário de pedido de reconhecimento de vínculo trabalhista por conta dessas contratações que estão sendo feitas por PJ. Tá? Eu costumo falar que o benefício tem que ser para os dois lados. Né? Se a pessoa tinha condições de não escolher aquilo ali, de não optar, né? Ou optar por outra coisa, e ela aceitou aquelas condições e não precisava aceitar, né? De repente, essa pessoa, quando perder o seu contrato, né, vai achar justo que, né, o tempo que ela passou ali foi como PJ mesmo, ela topou aquilo, ela quis aquilo. Tem gente que não pensa assim, ou tem gente que não tinha condições de não aceitar. Fala assim, pô, estou precisando. Né? Vou aceitar porque eu estou precisando, depois a gente vê como é que fica. E os empregadores estão se sujeitando a esse risco. Vale a pena, não vale a pena? Quem vai analisar é o empregador, tá? Mas isso tem acontecido, tá? Então, vamos voltar lá para o empresário. Então, o empresário, né, ele vai realmente pensar nessa situação. Então, é empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção e circulação de bens ou de serviços. Essa definição, né, vai dizer tudo. No parágrafo único, o legislador excluiu algumas atividades. Então, observe que eu não falei advogado. O médico, o contador, o engenheiro, né, o psicólogo, o analista, todos esses, né, os artistas, os escritores, essas pessoas não vão ser empresárias. Tá? Mais para frente, um pouquinho, a gente vai ver que empresário, né, é a mesma coisa que sociedade empresária. Tá? Empresário individual e empresário coletivo. Empresário individual é a pessoa que exerce atividade ela mesma. Empresário coletivo é a sociedade criada para exercer
profissionalmente a atividade econômica organizada para a produção e circulação de bens e serviços, já que a gente vai ver personalização de sociedade, né? A sociedade, quando é criada, ela ganha, adquire personalidade jurídica, passa a ser sujeito de direitos e obrigações, tá? Então, a sociedade empresária, ela também está definida aí nesse conceito, do artigo 966 caput, tá? Então, uma sociedade, por que eu estou falando disso? Uma sociedade de médicos, né? Vários médicos se organizam, tá? Alugam um andar inteiro, dividem aquele andar em vários consultórios e usam uma estrutura comum, uma secretária, algumas enfermeiras para auxiliar no atendimento, mas cada um dos médicos, né, continua sendo médico, atendendo. Tem um cardiologista, tem um pediatra, tem um endócrino, né, tem um psicólogo. Então, eles resolvem alugar um andar inteiro e dividir os custos, né, daquela... Eles não formaram bem uma sociedade, eles se agruparam ali, né, e usam aquela estrutura. Esse grupo de médicos, né, não pode ser considerado nenhum deles, nem eles por si só, tá? Nem reunidos em grupo podem ter, né, podem ser considerados empresários. Por quê? O próprio parágrafo único exclui essa possibilidade, né? Eles estão ali exercendo uma profissão intelectual de natureza científica. Isso pode acontecer num andar só de engenheiros, isso pode acontecer num andar só de contadores, só de psicólogos, só de fisioterapeutas. Então, a galera da área da saúde toda entra aí. Mas a gente conhece a definição de pessoa jurídica de direito privado, né? Todo mundo lembra o que é uma pessoa jurídica. Quem são as pessoas jurídicas de direito privado? Quem é que lembra aí? Hã? Aula de direito civil lá do primeiro período, ou segundo, não sei qual é o... Então, agora estou perdido com essa grade de vocês. Definição de pessoa jurídica de direito privado. Artigo 44 ou 45 do Código Civil. São pessoas jurídicas de direito privado. As associações, as sociedades, né? Aí incluiu-se lá ERELs, partidos políticos, entidade religiosa, são as pessoas jurídicas de direito privado. Então, sociedade, tá? 44, né? Sociedade empresária ou não. Aí a gente define se é empresária ou não de acordo com o artigo 966. Mas vamos lá. Vamos supor que todos esses médicos que estão reunidos, né, num andar inteiro, resolvem criar uma sociedade, tá? Onde vai ter uma estrutura empresarial, né? Onde vai ter um diretor, né? Um administrador que vai cuidar da sociedade, que vai cuidar dos contratos, que vai cuidar das compras, da contabilidade. Ele vai ser o responsável, tá? Ele vai ser o representante desta sociedade. Esta sociedade vai ser criada e vai adquirir personalidade jurídica. Então, né, médicos associados limitada. Então, quem é que vai ser o empresário nessa conversa toda? Não é o psicólogo, não é o endócrino, né? O empresário vai ser a sociedade, tá, que foi criada, que adquiriu personalidade jurídica, que tem direitos e obrigações, é ela que vai exercer profissionalmente a atividade econômica organizada para a produção e circulação de bens ou de serviços. Deixa eu ver aqui, que alguém falou alguma coisa aí. Alguém quer perguntar? Alguém abriu o microfone aí?
Eu não estou conseguindo sair daqui. Calma aí. Terminar a apresentação. Não, mas sem querer. Sem querer, mas continua aberto. Vamos lá. Fechou. Então, gente, na hora que aqueles médicos que estavam dividindo o ambiente comum, né, se criaram uma sociedade para esta sociedade contratar, né, comprar, adquirir o contrato de aluguel, tá? Tudo vai ser em nome da sociedade. Esta sociedade vai ser uma sociedade empresária ou uma sociedade de médicos, de profissionais liberais, por exemplo. Esta sociedade, né, criada para este fim, ela pode ser uma sociedade empresária. Vamos dar continuidade lá ao parágrafo único, né? Não se considera empresário quem exerce profissão de natureza científica, literária ou artística, ainda que com concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa. Por que eu estou destacando isso? Salvo se a profissão, o exercício da profissão constituir elemento de empresa. A sociedade agora tem personalidade jurídica, né? É ela que vai exercer a atividade econômica, tá? Organizada para quê? Eles vão ser ali prestadores de serviço, né? Serviços médicos, tá? Então, o serviço que eles estão dispondo, né? Colocando à disposição da população, é um serviço de natureza científica. É um serviço, é uma profissão intelectual de natureza científica, não é? Se enquadra a definição, eles são médicos, tá? Só que quem está exercendo atividade médica são os médicos. Quem está exercendo atividade empresária é a sociedade criada, tá, com esse fim. Aí a sociedade agora, ela não exerce mais só, né, apesar dela prestar serviços médicos, ela não só presta serviços médicos. Ela tem que contratar funcionários, ela tem que contratar profissionais de limpeza, profissionais de manutenção, tem que contratar insumos, né, tem que comprar equipamentos. E quem é que vai ser responsável por isso tudo? Os médicos ou a sociedade empresária? Hã? A gente vai ter a figura de um médico, claro que toda sociedade empresária é representada por uma pessoa física, tá? Então, esse médico que vai representar a sociedade empresária, né, ele também vai ser tido como empresário, né? Ele vai a reboque da sociedade por ser o administrador, tá? Mas a partir do momento que a sociedade, tá, foi criada com o fim de ser uma empresa, de transformar aquele andar, né, onde se dividia os custos, a sociedade agora foi criada para se dividir o quê? O lucro, né? Antes, cada um ficava com o seu e eles dividiam o custo. Agora não. Agora a empresa vai ter, agora a sociedade, né, a sociedade que vai ter que custear o pagamento de todo mundo, a sociedade que vai ter que custear o pagamento dos funcionários, a sociedade que vai ter que fazer o pagamento, né, dos representantes, dos terceirizados, dos credores. Tudo agora vai ser, antes cada um fazia o seu, agora não, agora é a sociedade que tem que fazer por todo mundo. Então, se por acaso, né, um médico que exercia o papel de médico nesse andar passou a ser o administrador, esse médico deixou de ser, na essência, só médico e passou a ser empresário. Por quê? Ele é, né,
a pessoa física representante da pessoa jurídica que foi criada por esse fim. Os outros médicos vão continuar sendo médicos, tá? Podem ser sócios, podem ser contratados como funcionários, tá? Uma clínica de estética, de esteticista, vamos lá, deixa eu ver a pergunta toda aqui que eu não consegui ver. Uma clínica de estética precisa de profissionais responsáveis para responder. Não só esteticista. Trata-se de uma sociedade empresária, mesmo que sejam profissionais de outras áreas. Sim, tá? Uma clínica de estética. Vamos lá. Vamos direcionar isso aí. Como é que é a organização dessa clínica de estética? Eles dividem o ambiente com vários esteticistas ou existe um PJ, ou existe uma sociedade que foi criada, tá? E contrata esteticistas ou contrata serviços de, né, outros profissionais, mas existe uma pessoa jurídica responsável por isso. Não, sócio com cotas. Não é a quantidade de cotas que define quem é empresário ou não. Quem define quem é empresário ou não é a atividade que ele exerce. Eu posso ser um sócio minoritário de uma sociedade, mas posso ser o administrador. Tá? Então, não é... A gente vai entender isso melhor quando ver direito societário, mas eu posso ser sócio minoritário e ser o administrador. Tá? O meu peso na hora de decisão é um. Por quê? O meu papel é de administrador. Tá? Como funciona um escritório de advocacia? Boa pergunta. Achei que ninguém ia perguntar. Advogado é regido por legislação própria. Então, o advogado não se enquadra nem na definição de empresário, nem na definição de quem não é empresário. Tá? Advogado tem lei própria. Então, advogado é regido lá pelo Código de Ética. Tá? Tanto é que empresário se registra na junta comercial, registro público de empresas mercantis. Quem não é empresário, sociedade simples, se registra no cartório, registro público de pessoas jurídicas, comum. Tá? E o advogado se registra onde? Na OAB, na seccional da OAB. Tá? Então, o advogado está fora a parte, porque o advogado é regido por lei própria. Tá? Tem uma norma que institui, que regulamenta a sua profissão. Tá? Todo negócio econômico que possua estrutura organizacional e administrativa em qualquer setor será uma empresa? Vamos lá. Será uma sociedade empresária? Ficaria assim melhor a pergunta. Não. Nós podemos ter, né, um negócio que vai exercer uma atividade econômica muito lucrativa, tá? Que tenha estrutura administrativa, que pode ser uma sociedade simples. Né? Por quê? Não vai se enquadrar na definição de empresário. Tá? Você deu um bom exemplo. A gente pode ter... a gente pode achar, né, pode entender que a estrutura do negócio é muito grande e não ter um PJ empresário, tem um PJ sociedade simples. Cooperativa é uma sociedade diferente, tem lei própria. Tá? A cooperativa não é nem sociedade simples, nem sociedade empresária, é cooperativa. A gente vai ver um pouquinho de cooperativa também. Tá? Cooperativa tem regulamentação própria. Advogado não tem piso de ganhos, advogado tem tabela de honorários. A não ser que seja, né, aquele advogado contratado. Existem muitas empresas, tá? Pessoa jurídica, empresa, que contrata advogado. Aí tem que se ver, não conheço, piso salarial de advogado, tá? Mas costumam ganhar bem. Né? Os advogados contratados. Então, tem sociedade que contrata empresário. Se houver uma negligência médica, quem responde? A sociedade? Vamos lá. Vocês já viram
responsabilidade objetiva e subjetiva lá no direito administrativo. Né? Vocês já viram o direito administrativo. Então, você tem que pensar do jeito que pensa o direito administrativo. Vamos supor, Unimed. Unimed é uma cooperativa de médicos, tá? Mas existem várias estruturas médicas ligadas à Unimed. A Unimed tem um hospital próprio. Mas vamos supor, eu sou cliente, né, tenho um plano de saúde da Unimed. Em Campo Grande, né, nós conhecemos ali a Nossa Senhora do Carmo, a Casa de Saúde de Nossa Senhora do Carmo. Né? Se houver uma negligência médica ali, é a Unimed que vai responder? Não. É a Nossa Senhora do Carmo. Responsabilidade objetiva e subjetiva. Né? A negligência do médico vai fazer com que a Nossa Senhora do Carmo, a empresa, a sociedade empresária responda. Tá? Posso culpar o médico? Com certeza você não vai no médico. Você vai na sociedade que contratou. Então, o médico, naquele momento ali, ele está representando a Nossa Senhora do Carmo. Tá? O que a Nossa Senhora do Carmo vai fazer com o médico depois? Aí é um problema entre eles. Né? Se vai responsabilizá-lo, se vai... Entendeu? Ação regressiva, dependendo do que acontecer, né? Vai demitir, vai encerrar o contrato. Mas, com certeza, negligência médica, quando é em hospital, em clínica, você vai ao médico. Agora, se fosse um médico particular, for consultório, né? Com certeza vai ser o médico. Então, depende da situação. Tá? A negligência, se for hospital público, né? O hospital público vai para quem? Vai para o Estado, isso aí. Então, a gente tem que pensar da mesma forma. Tá? É a pessoa jurídica. Respondido? Então, vamos voltar. Entender quem é empresário é fácil. Né? A gente tem que aprender a excluir quem não é empresário. Eu gostaria de perguntar dentro do CNPJ, exemplo. MEI, PE, tem diferenças de ganho de capital, teto? Existe classificação desse tipo de escritório de advocacia? Então, vamos lá. O PIB nos diz: advogado, enquanto advogado, não vai abrir um MEI. Ele pode abrir um MEI para outro tipo de atividade, não para advocacia. Até porque não tem. Se você procurar lá as atividades do empresário individual, não tem lá advocacia. Né? O que você quis dizer com PE e MP? Não entendi. O que é PE e MP? Pequena empresa. Ah, tá. Vamos lá. Existe uma legislação, Lei Complementar 123, tá? Que enquadra as sociedades empresárias como microempresa e empresa de pequeno porte, de acordo com o seu faturamento anual. Tá? Então, diz a lei que empresário que faturar até R$480 mil anual, ele pode ser enquadrado. Ele tem que pedir o enquadramento como microempresário, como ME, tá? Microempresa. Por quê? A quantidade, o percentual de juros percentual de imposto que ele vai pagar é bem menor do que de uma empresa comum. Entre 480 mil, não, desculpa, 360 mil. Entre 360 mil e 4 milhões e 800, você pode pedir um enquadramento como EPP, empresa de pequeno porte, tá? Que também tem uma diferenciação na hora do pagamento dos impostos. Acima disso, você entra na regra geral, tá? Então, Lei Complementar 123 é que faz o enquadramento. Você tem que pedir o enquadramento, tá? De acordo com o seu faturamento anual. Aí, é só olhar lá os valores, você se enquadra
e você paga, né, um percentual menor de imposto, tá bom? É bom que o que eu ia falar, a gente já vai adiantando aqui. Ih, gente, travou aqui meu celular. Ah, voltou. Vamos continuar. Então, fazer o enquadramento do... Voltou? Fazer o enquadramento do empresário, tá? Não é difícil, tá? A gente tem que aprender a excluir uma atividade ou incluir uma atividade que foi tida como não empresarial, né, de acordo com o parágrafo único do artigo 66. Então, vamos lá. Vamos colocar as características, né, do empresário. Ah, não, antes disso, né, a gente está lá no segundo slide. No terceiro slide, eu trouxe isso aqui porque isso aqui está dentro dos livros, está dentro dos textos que eu mandei para vocês. Em 1942, né, quando o Código Italiano usou a teoria para definir quem é empresário, né, não tinha-se um conceito firmado do que seria empresa, né? Aí esse autor chamado Alberto Aschini criou um texto, eu até botei o link lá de um repositório que tem o texto original dele traduzido, tá? Que fala dos perfis da empresa, né? O que seria uma empresa? Porque a gente hoje em dia ouve falar de empresa, né? A gente fala assim, poxa, acho que hoje eu vou lá na empresa do meu amigo visitá-lo. Tem um tempão que eu não vejo ele, vou lá na empresa dele. Estaria correto, né, usar a palavra empresa dessa forma? Ou então a gente fala assim, caraca, a empresa lá onde eu trabalho está demitindo geral. Estão passando, como é que é o nome? Como é que é? Esqueci o nome do barco. Batomush. Batomush está passando lá e está levando geral. A empresa acho que vai para o buraco, hein? Né? Quando a gente se refere à empresa dessa forma, né, a gente está meio que usando os perfis que a Skinny criou lá em 1942. A barca está passando, isso aí, a barca está passando. Batomush, agora eu lembrei do nome certo. Batomush, está passando, está levando geral. Então, a gente usa, né, sem querer, os perfis criados por Aschini lá em 1942, quando ele diz que o perfil objetivo significa que a empresa, né, a empresa significa patrimônio, ou melhor, o estabelecimento. Então, quando eu falo assim, vou lá na empresa do meu amigo, estabelecimento é onde o empresário exerce a sua atividade. Então, na realidade, eu não vou na empresa do meu amigo. Eu vou, né, no estabelecimento empresarial onde ele exerce a sua atividade. Pô, mas quem é que fala assim? Ninguém, né? Ninguém fala assim. Pô, vou lá no estabelecimento empresarial onde o meu amigo trabalha, onde ele exerce a atividade dele. Mas seria o correto, né? Perfil objetivo. Está errado falar empresa? Não, porque a definição de empresa é tão abrangente que a gente continua falando assim do mesmo jeito. O perfil subjetivo, tá, é entendido como o sujeito de direito, no caso, o empresário. Tá? Empresa também se confunde com empresário, com o sujeito que exerce aquela atividade. Que, se for um empresário individual, uma pessoa natural, é empresário individual. Se for uma pessoa jurídica, é a sociedade empresária. Tá? Possui personalidade jurídica, tem capacidade de adquirir direitos e obrigações, isso a gente já viu. Tá? O terceiro perfil criado por ele é o perfil corporativo. Empresa significa uma instituição como um conjunto de pessoas, né? O empresário, os empregados, os colaboradores, né?
todos eles reunidos por um bem comum. Qual é o bem comum ali? Lucro, né? Obter o lucro daquela atividade. E o quarto perfil, que é o perfil adotado pela teoria aqui no Brasil, que é o perfil funcional, né? Entende que empresa é atividade exercida pelo empresário. Tá? Então, empresa é atividade exercida pelo empresário, sendo uma organização produtiva a partir de coordenação pelo empresário dos fatores de produção. Então, quem organiza os fatores de produção? O empresário ou a sociedade empresária, né? Alguém sabe aí quais são os fatores de produção? Já leram lá no material? Quais são os fatores de produção? Eu acho que lá no material tem. Então, o empresário é aquele que exerce profissionalmente uma atividade econômica organizada. Essa organização que está lá no conceito tem a ver com essa organização aqui, com a organização dos fatores de produção. Organizar os fatores de produção, aí a gente tem que se socorrer lá na administração. Fatores de produção, mão de obra, insumos, tecnologia e capital. Então, eu vou colocar o meu capital, vou explorar a minha mão de obra ou a mão de obra de terceiros, vou necessitar de tecnologia, de técnicas, né, para exercer a minha atividade e vou precisar de insumos. Então, quando eu consigo organizar isso tudo, né, teoricamente, eu estou exercendo uma atividade organizada. Lembra que eu falei da diferenciação entre os médicos, onde cada um cuida do seu escritório, mas usam uma estrutura comum, dividem o aluguel, dividem o salário da secretária, ou das secretárias, quando é mais de um, dividem os salários das enfermeiras. Tá? Então, essa estrutura não pode ser uma estrutura empresarial, porque ninguém ali está organizando, né, os fatores de produção. Muito pelo contrário, eles estão dividindo. Né? Na realidade, quem é que compra papel? É a secretária, é a atendente, quem é que cuida das contas? Ela que vai fazer a divisão, né? Não tem nenhum responsável por isso. Geralmente coloca-se isso, né, na mão da secretária, que é a secretária de todos ali, ela que vai fazer a divisão de tudo, quanto que cada um tem que pagar por mês. Então, se fôssemos elencar o empresário seria a secretária, né? Mas, a partir do momento que eles criaram uma sociedade, né, nomearam um diretor, para que esse diretor seja responsável por tudo, aí sim, a sociedade vai ser empresária, né, representada por esse médico. A atividade que esse médico vai exercer não é mais só atividade médica. A atividade médica vai ser um elemento dentro daquela empresa, dentro daquela atividade que ele exerce. Tá? Ele agora não vai mais consultar todo dia, ele vai consultar uma vez por semana à tarde. Né? Por quê? Ele tem reunião, ele tem reunião com o fornecedor, reunião com o chefe da prestação de serviço, ele tem que ver manutenção, né? Ele tem tantas atividades agora que a atividade médica é um elemento dentro de todos os outros que ele tem que organizar, né? Ele tem que exercer. Então, ele exerce agora, profissionalmente, uma atividade econômica organizada. Ele não exerce mais uma atividade intelectual de natureza científica. Isso aí agora é um dos elementos de tudo aquilo que ele exerce. Isso vai acontecer com o engenheiro, com o professor, com o contador, né? Não acontece com o advogado, porque o advogado tem lei própria, senão aconteceria com o advogado também. Então, esses perfis de Skinner, quando ele definiu lá em 1942, hoje em dia a gente não consegue mais visualizar, né, separadamente os perfis. Né? Virou tudo uma coisa só. Mas naquela época onde não tinha essa definição, a gente consegue vislumbrar isso muito bem. Tá? Mas no Brasil, a teoria brasileira adotou o perfil funcional, né, para definir empresa como atividade exercida pelo empresário. Tá? Então, empresa está para empresário, quem sabe de matemática aí? Assim como o estudo está para o aluno, está para o estudante. A atividade que o estudante exerce é chamada de estudo. Tá? A atividade que o empresário exerce
é chamada de empresa. Então, eu consigo... Aí, eu consigo substituir tudo isso aqui, ó. Considera-se empresário quem exerce. Eu posso tirar isso tudo daqui e colocar, não sei se vocês estão enxergando o que eu estou fazendo. Empresa. Considera-se empresário quem exerce empresa. Eu posso substituir profissionalmente, atividade econômica. Não estando. Eu não tenho como aumentar isso aqui. Deixa eu ver se eu tenho como aumentar. É porque tem gente que está olhando pelo celular também a gente não vai enxergar. Vamos aí. Deixa eu ver se... Aqui, ó. Eu coloquei, considera-se... Eu acho que agora, no meu celular, pelo menos, eu estou enxergando. Pequenininho, mas estou enxergando. Considera-se empresário quem exerce empresa. Eu substituí profissionalmente, atividade econômica organizada para a produção de serviço por empresa. Por quê? Né? Com essa definição, eu consigo entender que empresa é aquela atividade exercida profissionalmente, tá? Atividade econômica exercida profissionalmente, organizadamente para a produção e circulação de serviços. Tá? Então, vamos voltar lá. Desfazer o que eu fiz. Tá vendo? Eu substituo isso tudo aqui por empresa. Tá? Então, considera-se empresário quem exerce empresa. O que é exercer empresa? É exercer profissionalmente uma atividade econômica organizada para a produção e circulação de bens e de serviços. Conseguiram visualizar aí? Mesmo que ele não conseguiu enxergar na tela? Tá? Então, isso é atividade empresarial. Tá? O legislador definiu o que é ser empresário, excluiu algumas atividades, né, dessa definição da própria lei. Então, o médico pode ter um MEI, ele pode se cadastrar lá como microempreendedor individual e colocar lá na sua atividade médico? Não vai conseguir, porque nem vai ter essa possibilidade lá. Ele pode ser um MEI para qualquer outra atividade, não para atividade médica. Tá? Ele pode ser empresário? Sim, se ele for o diretor de uma sociedade empresária que presta serviços médicos, se ele for um vendedor se ele tiver uma lojinha de venda de autopeças, por exemplo, ele pode ser um empresário dessa loja? Pode. Ele só não pode ser empresário enquanto médico. Ele só não pode ser empresário, né, em relação à sua profissão intelectual de natureza científica. Tá? Mas ele pode ser empresário de outro ramo. Tá? Então, o empresário, tá, de natureza científica, literária ou artística nunca vai ser empresário na essência da sua profissão. Mas ele pode ser empresário de outro ramo. Né? Na aula da manhã, um aluno fez uma colocação interessante. Né? Eu não tenho confirmação disso, mas diz, né, que a Rede Globo já contrata muitas vezes, muita gente através de PJ, e que o apresentador do Jornal Nacional é um deles. Né? Ser dono da loja não quer dizer que seja empresário, tá? Eu posso ter 80%, 100%, eu posso ser o titular de um EIRELI e não ser empresário. Tá? Isso não, o que define o empresário não é a condição de sócio, majoritário ou minoritário. É exercer a atividade, né, de empresário. É exercer profissionalmente aquela atividade, né, habitualmente, todo dia. Tá? Ter as responsabilidades que tem um empresário, né, uma pessoa que seja representante da pessoa jurídica. Tá? Isso é ser empresário. Eu posso ser titular de uma EIRELI, aí a gente vai entender o que é o EIRELI. Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. Então, eu posso constituir uma EIRELI, ser o titular dela, né, ser o dono,
e não ser empresário. Contratar um terceiro, contratar um administrador para administrar a minha empresa. Eu vou ter 100%, né, do lucro daquela empresa. Não vou dividir com ninguém. Vou dividir sim, né? Pagar os funcionários que eu tenho que pagar, essas coisas. Mas o que sobrar, o lucro é meu. Eu sou empresário? Não. Empresário é a pessoa que está lá, administrando a minha empresa. Eu vou ser o titular da Ireli. Eu tenho a sociedade com mais 2, né? Tenho 50% das cotas e 25% para cada um dos outros 2. Eu fico em casa e eles 2 que administram. Eu sou empresário? Não. Eles podem ser tidos como empresários, né? Se no contrato social tiver lá, João é o diretor administrativo e Joaquim é o diretor financeiro. Eles são empresários. Eu não. Então, não é a condição de cotista que determina quem é empresário ou não. Não é... Agora entendi. Não é o registro que determina se eu vou ser empresário ou não. Não é porque eu me registrei como MEI que eu vou ser empresário. Quantas pessoas se registram aí como MEI, colocam lá qualquer atividade, para usufruir de benefícios de plano de saúde, benefícios de grupos de compra, né, com desconto. Só tem o MEI, paga 50%, né, 5% lá do salário mínimo todo mês, mas exerce atividade de empresário? Não, só se cadastrou. Tem o CNPJ? Tem. Usufrui dos benefícios do CNPJ? Usufrui, mas é empresário? Não. Então, só é empresário quem exerce profissionalmente aquela atividade, tá? Atividade de comércio, atividade de indústria, né? Ele é o representante da empresa que ele abriu de prestação de serviços. Essa pessoa, ela é empresária. Eu não. Ah, eu sou o dono. Você é empresário? Não pode ser tido como empresário. Tá? Empresário é aquele cara que exerce ali todo dia, que tem responsabilidade, participa de reunião, contrata, distrata. Esse é o empresário. Pode ter um empresário que não seja sócio da empresa? Pode. Né? É o administrador contratado. Ele vai ser contratado para ser empresário. Vamos lá, deixa eu abrir aqui que eu não consegui ver o chat. Não há como ser empresário sem CNPJ? Claro que tem como. Você é formado em administração de empresas, né? Tem lá, ó, o seu diploma de administrador. Você precisa ter um CNPJ? Não. Se você for contratado como administrador, você vai ser representante de um CNPJ. Você é representante de uma sociedade empresária que tem um CNPJ. Proprietário de uma empresa pode contratar um CEO para ser seu empresário? Sim, na maioria das vezes. É o que acontece. Tem muita gente que tem negócio, mas não gosta de administrar. Contrata um CEO, contrata um administrador. Né? O CEO foi trazido do estrangeiro. Aqui a gente chama de administrador, gestor. Né? Agora, o nome em voga agora é gestor. É o gestor. O gestor é falando de tal. Mas ele não é sócio? Não. Eu contratei ele. Ele que responde pela empresa. Quem assina o cheque? Ele. Quem assina os contratos? Ele. Ele é o representante. Entendeu? Pode-se dizer que sim. Né? Empresário é um sinônimo de administrador? Vamos colocar o contrário. Administrador é um sinônimo de empresário. Um vice-presidente de uma empresa considera-se empresário? Vamos lá. Vice-presidente. Se ele é vice-presidente, né, ele exerce atividade de empresário. Ele tem cargo. Né, ele participa da administração da empresa. Se você tivesse colocado assim, o sócio majoritário pode ser considerado empresário? Aí eu ia falar, depende. O sócio majoritário, ele é o administrador da empresa? Ou ele é um dos administradores?
ele responde como administrador, né? Ele responde pelo PJ. Então, quando a gente for falar de direito societário, a gente vai entender melhor essa definição de empresário, tá? Mas, desde já, a gente vai ficar paulatinamente repetindo essa ideia de empresário para quando a gente chegar lá já saber, né? Já ter na mente quem é e quem não é empresário, tá? Então, o vice-presidente, teoricamente, ele é empresário sim, né? Porque se ele é vice-presidente, ele está na gestão da empresa. Se está na gestão da empresa, ele é empresário. Assim como presidente, assim como diretor financeiro, assim como diretor comercial, tá? Depende da estrutura da empresa. Mas o vice-presidente, ele vai ser, tá? Então, não necessariamente o dono da empresa, o sócio majoritário, vai ser empresário. Aí, daqui a pouco a gente vai falar, acho que na próxima aula, dos impedidos de empresariar, né? Quem não pode assumir, tá? Essa profissão. Por exemplo, um juiz. O juiz não pode ser empresário, tá? O juiz é funcionário do Estado. Então, ele não pode. A lei proíbe que o juiz seja empresário. Enquanto juiz, ele não pode ser empresário. Depois, se ele pedir para sair de lá, ele pode até ser. Mas, enquanto juiz, ele não pode ser empresário. Mas ele pode ser sócio de uma empresa. Pode ser o sócio majoritário. Mas ele não pode ser o empresário, né? Tem que ter alguém que represente aquela sociedade onde ele é sócio majoritário. Gilmar Mendes. O cara é bilionário. Ou milionário, não sei como é que está a empresa dele. Ele não é empresário, mas ele é milionário, né? Dono aí de um conglomerado educacional gigantesco voltado para a área jurídica. Precisa ser? Não, mas e o status? Tudo que ele conseguiu é porque ele é ministro do STF, né? Ele nem podia ter uma empresa, tá? Do ramo de atividade que é por conta da sua função, mas no Brasil, né, tudo acontece, tá bom? Então, para a gente fechar aqui, lá no slide 4, tem algumas definições de empresário, alguns autores, né? Eu coloquei a definição de Fábio Leo Coelho e a de Rubens Requião, tá? E a gente já tinha visto a definição do Gladstone Mamed na primeira aula. Empresário é a pessoa que toma a iniciativa de organizar uma atividade econômica de produção e circulação de bens e serviços. Requião diz que o sujeito que exercita atividade empresarial, tá? Então, essa pessoa que exercita atividade empresarial pode ser pessoa física, pode ser pessoa jurídica. Se for pessoa física, empresário individual. Se for pessoa jurídica, sociedade empresária. Tá bom? Vocês não é amanhã, é quinta-feira. Quinta-feira a gente vai ver capacidade, tá? Vamos falar da capacidade para ser empresário. Então, aí a gente vai precisar, quem quiser acompanhar pelo Código Civil, pode deixar o Código Civil aí à mão, tá? A partir do artigo 972, a gente vai dar uma olhadinha nos artigos até o 980, tá? Que fala da capacidade, fala algumas coisas em relação aos empresários, né? Cônjuges, essas coisas. Tá bom? Todo mundo ouviu bem hoje? Foi tranquilo? Eu acho que eu mudei o esquema aqui, né? Estou usando direto lá, acho que funcionou melhor. Semana passada deu algumas dicas em relação a isso. Pergunta, gente? Alguma dúvida em relação a quem é empresário? A gente vai voltar a falar nisso, tá? Vamos voltar, vamos falar sempre, tá? Porque disso a gente vai depender até o final do curso, né? Definir quem é empresário e quem não é empresário, tá? Empresário, por exemplo, quem não é empresário, por exemplo, não pode requerer recuperação judicial, né? Recuperação judicial ela é exclusiva dos empresários. Quem tem uma sociedade simples, por exemplo, não pode requerer recuperação judicial. Quem tem uma sociedade simples, o seu credor não pode requerer a sua falência, por exemplo, tá? O credor pode requerer a falência do seu devedor, mas no caso de quem não é empresário, não pode requerer, não na forma
da Lei 11.101, sim lá na forma do Código de Processo Civil. Tá? Então, tem algumas diferenças em relação a quem é e quem não é empresário. Tá bom? Tudo certo? Tudo tranquilo? Então, meus queridos, até quinta-feira, tá? Quinta-feira estaremos aqui 8h40 e aí a gente encerra esse assunto dessa aula, tá bom? Quem gravou a aula, né? Se o arquivo não ficar muito pesado, que eu não sei como é que fica, depois manda para mim. Manda para mim também esse arquivo. No semestre passado o pessoal gravou, mas eu pedi, mas ninguém me mandou, né? Vê se consegue mandar por e-mail. Se não conseguir mandar por e-mail, me manda o e-mail que eu tenho um site. Deixa eu colocar aqui na WeTransfer. Tá vendo? Esse site aqui chamado WeTransfer. Isso aí, tá? Ele consegue mandar um lote de arquivos, arquivos grandes. Você manda para ele, ele armazena, né? Manda um e-mail para mim e eu recupero. Eu faço isso com um lote de fotos. Às vezes eu mando 1000 fotos para uma pessoa, né? Coloco lá no transfer, faço o upload, depois a pessoa faz o download lá do outro lado. Dá para transferir arquivo grande. E é de graça. Ninguém cobra nada. Tá? Fica a dica aí. Isso é bom. Então tá bom, gente. Boa noite aí. Quem quer falar aí? Eduardo Pontes. Quer perguntar? Mas se quiser diminuir também, pode usar o handbrake. Esse é pior que esse. Tá precária a minha internet, eu não consegui acompanhar ela direito não, mas na próxima vez acho que vai melhorar esse negócio aí. O problema da minha internet tá fraquinho. Tá meio fraquinho aqui. Mas depois pega o arquivo aí com o colega que gravou, aí você revê. Eu acho que fica melhor. Doutor, obrigado, hein? Valeu. Tudo de bom aí, gente. Boa noite, tá? Boa noite, doutor. Boa noite, boa noite.